Olá, estamos começando mais um Enredo Cultural. Olha só, essa semana nós vamos falar da Feira Ecocultural do Cerrado, um evento que reuniu artistas, produtores de alimentos orgânicos e muita gente interessada em construir uma sociedade melhor para todos. Mas no episódio de hoje ainda vamos falar de cinema, teatro, artes plásticas e muito mais, tudo isso a partir de agora. Olha só. E Grego, de onde surgiu a ideia de fazer essa feira nesse formato? Então, a ideia era de fazer um encontro de movimentos ecológicos e culturais que tem aqui em Goiânia. Nós temos aqui uma praça de alimentação onde eu convidei várias pessoas e pequenas empresas que trabalham com alimentação alternativa, orgânica. Eu queria mostrar esse conjunto de pessoas que trabalham com alimentos saudáveis e fazer um movimento a partir desse encontro. Então nós temos aqui também um movimento cultural local relacionado especialmente a cultura popular, e nós temos as apresentações deles. Nós temos um conjunto de bancas de movimentos sociais, de movimentos ecológicos, que vão se apresentando e encontrando o público que eles estão procurando. Então é um encontro, um casamento do público que gosta tanto da cultura como das questões ecológicas. Bacana. Você tinha comentado também antes que essa feira ela faz parte de uma intenção de ocupar essas áreas aqui do setor sul, né? Essas áreas verdes. Então, aqui tem várias áreas lindas que têm que ser ocupadas porque eles estão subutilizados hoje em dia, não? E com essa feira nós queremos aproveitar esses espaços. Nós fizemos aqui embaixo uma agrofloresta nessa área e os vizinhos chegaram e mostraram quais árvores que eles tinham plantado. Aqui em cima nós temos a Praça das Artes, que foram plantadas uns 20 anos atrás pela Dona Olga. Então aqui tem várias praças lindas, lindas, lindas. E aí nós estamos interagindo, convidando também os vizinhos para participar dessa feira, para expor, para visitar, para apresentar, para nos emprestar energia, água. Então a ideia é de fazer uma escultura social, aproveitando esses espaços e na colaboração dos vizinhos, dos artistas, dos expositores, dos visitantes, nós estamos aí criando uma obra em si. Nós queremos fazer da Feira Ecocultural uma obra complexa de todas as áreas, fazer um encontro de vários tipos de linguagem de artes. E esse pessoal que está aqui expondo, houve algum critério para que eles pudessem vir para essa feira? No geral, nós deixamos a rua aberta para todo mundo vir, tá? Nós estamos abertos para receber as pessoas. Nós não temos muita infraestrutura a disponibilizar, então nós estamos convidando as pessoas também a montar as barracas de uma maneira artística. Então nós trabalhamos com um artista que fala da arquitetura social, da escultura social. Então a arte não é mais um objeto que você coloca no museu, a arte acontece nas relações entre as pessoas. Então nós queremos valorizar essas relações. Nós falamos sobre isso nas reuniões, nós temos reuniões preparativas, onde eu tento de convidar as pessoas para participar. E o nosso objetivo é realmente de construir uma coisa nova a partir da colaboração das pessoas que vêm aqui e inventar assim um ambiente confortável e agradável para todo mundo e criativo, não? O homem, ele é realmente homem quando ele é criativo, quando ele pode se expressar e ficar à vontade aqui. Você está à vontade, está satisfeito com as relações que estão sendo criadas? Sim, eu estou muito satisfeito, não? E eu quero realmente continuar a construir isso e tomara que cresça e que vira uma coisa... Mais pessoas participem? Mais pessoas participam e nós estamos totalmente abertos para continuar esse impulso. Ok, muito obrigado, Gregor. Tá bom, parabéns pela iniciativa. Boa sorte. E vamos para a terceira, para a quarta edição da feira, né? Tá bom, no próximo ano nos vamos. Vamos lá, obrigado, viu? Meu nome é Mário Mendes Cavalcante, eu sou professor de História da Arte e da Imagem na Faculdade de Artes Visuais da UFG, sou artista plástico também, e hoje gostaria de falar para vocês dos tipos de suporte, tela, a própria parede, a madeira, e os tipos de papéis que são suportes também para pintura. No caso dessa tela, por exemplo, o que você tem? Uma tela, ela é basicamente feita do quê? Do tecido, no caso
é onde você vai aplicar, e do chassi. O chassi é a madeira, é a estrutura onde você vai esticar essa tela. Nós temos telas que são feitas com algodão cru. A gente tem tela que a gente fabrica com sirigui, que é um tipo de tecido de algodão, mas um pouco mais, com a trama um pouco mais fechada, e que de alguma maneira vai influenciar no resultado final, até mesmo na durabilidade da sua tela, né? E você tem também telas que são fabricadas, por exemplo, de tecido de linho ou de lona, que são telas mais resistentes. Você tem tipos de papel que são próprios para pintura de aguada, por exemplo, como o nanquim e a aquarela, que em sua constituição você usa uma quantidade maior de algodão, né, papéis próprios para gravura. Você tem papéis próprios para o desenho, a grafite, como eu havia falado, que são papéis que você tem uma textura um tanto quanto mais áspera e que tem um efeito mais interessante. Você, por exemplo, tem papéis mais lisos, que são papéis próprios para trabalhar com caneta, né, com caneta nanquim. Então, assim, tem uma variedade grande de papéis, e cada papel é específico para uma técnica diferente. Então é isso. A gente tem aí uma gama enorme de possibilidades, de suportes, onde você pode estar aí exercitando a sua expressividade. E é isso aí, gente. Até a próxima. Olha só, o enredo vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o UFG na cidade e mais feira ecocultural do Cerrado. Não saia daí! Bom, o UFG na cidade de hoje está aqui no Cine UFG, acompanhando o Festival de Arte e Educação. Eu estou aqui com a professora Flávia Fabiana, que está coordenando aí esse evento e vai explicar para a gente o que é esse festival, professora. Então, o Festival de Arte e Educação é a ação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, dentro da Gerência de Estudos e Projetos, e ela trabalha com as várias linguagens artísticas, artes visuais, teatro, dança, música, audiovisual também. Estamos no Festival de Audiovisual, que são as produções que são realizadas pelas próprias instituições da nossa cidade, e a gente coloca sempre nos locais adequados, né? Estamos aqui no cinema para apreciar todas as produções que as escolas fizeram durante esse ano para esse evento. Então, professora, além de trazer esses alunos aqui para o espaço onde as coisas realmente acontecem, para que eles possam vivenciar um pouco esse ambiente, eles também participam dessa produção? São bastante atuantes. Até mesmo os pequenos do CIMEIS atuam como atores, os maiores ajudam em roteiro, ajudam o professor também em todas as outras funções. Então eles entendem um pouco mais dessa linguagem do audiovisual. Bacana aí que você está falando é que, além de, por exemplo, no caso do audiovisual, você trabalhar a linguagem cinematográfica, você envolve aí a professora de português, as outras disciplinas, né? Sim, exatamente. A escola se une, né, para poder fazer essa produção, para representar bem o nome da instituição. Para os alunos, quais são os benefícios e as vantagens de ter um festival e um projeto como esse na escola? Além de conhecer as linguagens artísticas, valorizar essas linguagens, apreciar, eles, através também, né, do Festival de Arte e Educação, eles se percebem no lugar, né? A gente também trabalha com a formação de plateia, que isso é muito importante. Então, para cada ambiente, né, como se portar, como apreciar melhor aquela atividade artística, aquela produção artística. Esse festival já aconteceu outros anos também? Sim, sim. Desde 2012 a gente está trabalhando com o festival. A gente sempre pergunta para as escolas e vê alguma coisa para melhorar sempre. E as escolas sempre são muito atuantes dentro do festival.
Então, de repente a gente está andando aqui na Feira Ecocultural do Cerrado, olha para trás e tem uma apresentação de dança. E logo depois começa uma apresentação de circo ali no palco. E uma das pessoas responsáveis por trazer todos esses artistas aqui para essa feira que você está acompanhando é essa pessoa aqui, Marline de Lima, que é professora na UFG e faz parte da coordenação artística dessa feira, né, Marline? Tudo bem? Tudo bem. O que você pensou quando você escolheu, né, ou de certa forma selecionou os artistas que vieram aqui para a Feira Ecocultural? Então, a nossa concepção e o nosso norte para selecionar e convidar é pensando na cultura popular, né? Na cultura de rua também, porque a feira ela absorve essa questão da rua, então os artistas do circo, a própria capoeira, o samba de roda, são artes que acontecem e que se potencializam na rua. Então a gente foi criando esse enredo com a questão do Cerrado, então são artistas de Goiânia, são artistas que cantam ou falam sobre o Cerrado, ou que praticam já como o samba de roda, como o tambor de crioula, são grupos que culturalmente nasceram aqui em Goiânia e para fortalecer, né, a feira trouxe eles para dentro da programação. E isso só foi agregar com a discussão que a feira tem, que é pensar no Cerrado, pensar nas questões culturais e de alimentação também. E dentro dessa programação, pensando na questão formativa, nós tivemos as oficinas. Isso. Então, o mestre de capoeira, ele deu uma oficina e depois ele convidou as pessoas para a roda, né? O samba de roda, o mestre goiano, ele fez a oficina de samba de roda, falando sobre essa tradição, falando sobre a cultura do samba de roda na nossa cidade, para o Brasil, e aí depois ele convida então para esse acontecimento que é, e convidando o público para participar. De certa forma as pessoas elas assistem e elas interagem. E participam o tempo todo. Bacana. E isso está acontecendo aqui no setor sul, né, que é um bairro aqui em Goiânia que de certa forma foi criado cheio de praças para que realmente isso acontecesse, para que as pessoas viessem, convivessem, utilizassem esses espaços, né? Exato, eu acho que uma das concepções da feira foi habitar esses espaços que são espaços verdes, né, que são espaços de convivência, porque as pessoas gostam de estar junto, né, e no nosso cotidiano essas praças foram ficando desabitadas. Eu acho muito bacana isso porque ontem eu ouvi uma frase, olha, vocês deram vida, vocês trouxeram vida e colorido, né, para essas praças. E também porque ela teve um histórico, né, Sim. de praças habitadas por artistas, por poetas, por capoeiristas, e a gente está retomando uma coisa que já era desse espaço do setor sul, né? Oi, como vai? Meu nome é Sandro de Oliveira, eu sou professor de cinema da Universidade Estadual de Goiás. E nós vamos falar hoje sobre um cineasta que é praticamente fundador do que a gente chama de cinema maduro, de arte, aquele cinema mais engajado do Brasil. O nome dele é Mário Peixoto. Vocês têm que lembrar esse nome, ele é, na verdade, importantíssimo para quem quer entender de linguagem cinematográfica. Em 1931, Mário Peixoto produziu talvez um dos filmes mais avulsos que a gente tem no cinema nacional. Avulso no sentido de que a efervescência cinematográfica brasileira no começo dos anos 30 dialogava muito com o cinema industrial. Para vocês terem uma ideia, Mário Peixoto conviveu com a abertura da Cinédia, com a fundação do que a gente chama de chanchada, mas a gente teve a chanchada, alguns filmes musicais que aconteceram antes dos anos 30, mas a Cinédia, na verdade, foi o primeiro grande estúdio nacional a produzir muitos filmes carnavalescos e musicais. Foi nessa efervescência absolutamente industrial que o Mário Peixoto pensou em fazer um filme que era muito diferente e absolutamente maduro em relação aos filmes que se faziam no Brasil. Na verdade, a empreitada de fazer Limite, que é o seu filme de estreia, foi quase que uma cooperativa entre amigos. Ele teve contato, por exemplo, com atores que eram do Teatro de Brinquedo, que era uma companhia teatral de alguns conhecidos. Alguns dos equipamentos vieram da própria Cinédia, alguns dos atores foram atores conhecidos, alguns amigos. E esse coletivo de pessoas que gostavam do Mário Peixoto, pelo seu incrível carisma e a sua intelectualidade muito precoce, fez com que ele pudesse produzir um filme que ficou marcado na história do cinema brasileiro como um filme de experimentação, né? Lá pelos 50 minutos do filme, eu espero que todo mundo assista um dia, Limite, tem uma cena muito interessante que mostra toda a invencionice do Mário Peixoto. É um casal, a cena me parece até banal, é um casal andando pela praia.
Essa cena, ela foi gravada com uma espécie de uma maca ou de uma espécie de tripé, onde o cinegrafista ficou suspenso e ele foi carregado sem colocar os pés na areia, mostrando num primeiro plano os pés dos protagonistas que andavam na frente. Ela poderia ter sido feita de maneira mais fácil, mas a descrição que o Mário fez mostrou toda a dificuldade de uma cena e mostrava uma coisa muito interessante, que é o apego aos detalhes que ele teve no seu filme. Basicamente, Limite é um filme sobre pessoas à deriva num barco. E depois, durante o filme, essas pequenas histórias de cada um desses personagens vai sendo mostrada para nós. A solidão, o desapego dessas pessoas à sua vida cotidiana, a solidão e a tristeza dessas pessoas, os abandonos que cada um teve, são, na verdade, o mote desse filme, que fala muito sobre a melancolia. Mas para você entender mesmo o Limite, você vai ter que assistir o filme. O filme é muito interessante, ele traz uma narrativa muito diferente do cinema brasileiro e continuou diferente durante muito tempo. Então eu gostaria de me despedir de vocês, a gente se vê numa outra oportunidade. Tchau! Bem, meu nome é Júlio César dos Santos, mas eu sou conhecido como Júlio Van. Profissão, na ordem de preferência minha, né? Ator, diretor, roteirista, cineasta, professor de artes. Apesar de sobreviver como professor de artes. Eu gostava muito de cantar, né? E quando cheguei na escola, apareceu lá uma professora falando que ia montar uma peça de teatro, né? Isso em 1964. Aí, quando ela perguntou quem queria fazer teatro, eu levantei a mão, sem nem saber direito o que era isso, né? E daí para cá foi sempre assim. Então, assim, quando eu comecei a me profissionalizar como ator, era muito difícil encontrar um ator que representasse, que interpretasse, né? Cantasse, dançasse e soubesse conversar alguma coisa sobre teoria de teatro, sobre o que é isso. Era muito difícil encontrar. Eu fui encontrar isso na universidade, na Unirio, onde eu fiz artes cênicas. É que teve uma vez no Rio de Janeiro que eu fazia um curso de teatro, eu e uma amiga minha, e aí publicaram uma foto da gente bem grandona, assim, meia página de jornal e tal, né? Nossa, a gente ficou super feliz. Aí quando a gente abriu o jornal, estava escrito embaixo assim, qualquer um pode ser ator. A gente ficou danado, né? Porque eu falei, pô, como assim qualquer um, né? Eu não acredito nisso. Eu não acho que o ator é qualquer coisa. Eu acho que o ator é uma pessoa extremamente preparada e capaz de realizar uma série de habilidades, de ter uma série de potencialidades ali, né? Para poder dizer aquilo que ele quer dizer com o corpo, com a voz e tudo mais. Então, hoje quando a gente não tem mais, por exemplo, teatros com acústica, né, hoje não tem mais essa preocupação, põe microfone de lapela, põe não sei o que, o ator, por exemplo, não tem mais aquela história da voz projetada, né? E a televisão criou um padrão de trabalho para o ator, de modelo de trabalho para o ator, que não tem muito isso, né? Se ele não canta, ele dubla, alguém canta no lugar dele. Se ele não tem um trabalho corporal, não sei o que, tem câmeras, né? Bota um monte de câmera, corta daqui, um gesto que ele faz que não significa nada, passa a ter um sentido, né? Parece que ele é super preparado coreograficamente e tal. A televisão repete. Erra, repete, né? Depois junta os pedaços que ficaram bons e a pessoa fica genial, né? Teatro, que é a formação básica que eu tenho, não tem isso. Você entrou, fez, valeu. Né? Então, assim, você tem que estar preparado, né? Você tem que estudar, você tem que preparar seu corpo, preparar sua voz, preparar a sua mente, você tem que ler muito, estudar muito, né? E contar com um fator sorte, não tem jeito, né? Bom, agora a gente está aqui com a Luciana Ribeiro,
que é do grupo Porquá. É um grupo de dança? Como que é? É um grupo de dança. É um grupo de dança que estava se apresentando aqui na feira com a performance Aparecidas. Isso. E o que é Aparecidas? Quem são? Quem são Aparecidas? Quem né? são Aparecidas? São as divas que vêm dos anos 40, 50 e aparecem nos dias de hoje, já tentando trazer pra gente que essa relação com a imagem, né, de aparecer, de se colocar num lugar, ela já vem de muito tempo, né, na nossa sociedade contemporânea, mas ao mesmo tempo tem um estranhamento de vir essas mulheres, esses homens glamurosos, né, essas divas no meio do nosso cotidiano, da rua, do urbano. No meio de uma feira. No meio de uma feira, né, de salto alto, de cetim, né, uma Verdade. Marilyn Monroe, enfim. Então, de repente, essas divas aparecem nessa nossa urbanidade, né? Bacana é perceber a reação das pessoas, né? Assim, elas têm um estranhamento, outras às vezes nem percebem direito o que está acontecendo, outras percebem, mas fingem que não percebem. Acho que a ideia das intervenções urbanas, ela tem um pouco isso, né? A gente acaba fazendo os trabalhos artísticos no meio das pessoas, o que faz com que elas também acabam fazendo parte da performance, né? E aí algumas pessoas interagem mesmo, outras disfarçam, bem, não é comigo, enfim, né? E aí o que é isso? Porque tem esse estranhamento. A gente não está muito acostumado, apesar de, né, das performances ser uma coisa já bem antiga, mas pra gente não. Acho que são coisas que a gente vem exercitando por agora, Isso. né? A gente está fazendo assim, mas não é porque a gente está dançando, não. Né? Não é outra performance. Não, é porque está cheio de mosca aqui, porque é um espaço verde, tem um bosque ali na frente. Mas voltando a falar aqui do Porquá, ele tem essa característica no grupo, né? Tem. Ele desenvolve espetáculos que eles são mais provocativos do que espetáculos, vamos dizer, plásticos, né? Aquele espetáculo para você se entreter. Sim. Sempre a nossa proposta sempre foi, mesmo que não seja na rua, que seja no palco, a ideia é que a gente possa deslocar a pessoa do seu mundo cotidiano, né? Que ela possa pensar um pouco, provocar de alguma forma e não só no sentido de uma beleza, né, de uma plasticidade. Isso sempre foi a característica do grupo. E também tem essa questão de vocês irem onde a pessoa está, né? Não levar essa pessoa para um espaço onde vocês vão apresentar. A gente também nós já fizemos trabalhos no palco, mas sempre ele tem também um exercício de que seja no olhar, que seja numa intenção de corpo, de ir até a pessoa. Então, mesmo que a gente esteja no palco, parece ser um trabalho até mais invasivo, porque a gente não fica protegido, né, no palco. A gente, de fato, quer ir às pessoas, mesmo que seja no palco. Então, a gente sempre teve esse exercício de olhar, de falar, você veio pra cá, quero te ver também, né? Você veio me ver, a gente também quer te ver. E aí as pessoas ficam um pouco desconcertadas, né? Bom, esse episódio vai ficando por aqui, mas você já sabe, hein? Se quiser rever algum episódio anterior ou qualquer programa da TV UFG, entre no nosso site. Aproveite também para mandar mensagens e sugestões por e-mail e também acesse as nossas redes sociais. A gente se vê no nosso próximo programa. Até lá! Tchau!